Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Bárbara Irli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aí na capa, eu irei fazer uma resenha sobre um grande clássico infantil que é Coraline. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí devem conhecer essa obra, seja pelo livro, né, que é super famoso, é um clássico da literatura infanto-juvenil, seja pelo filme, que também é super famoso. A animação de 2009, Coraline e o Mundo Secreto, do mesmo criador de O Estranho Mundo de Jack, é uma adaptação do livro de Neil Gaiman e tem fama de ser uma das animações mais perturbadoras do cinema, responsável por assustar, ou quem sabe até traumatizar, várias crianças ao redor do mundo. Que? Acho que tô exagerando. Quem aí nunca teve medo quando criança daquela outra mãe de Coraline, a Bela Dama, uma criatura horrenda que atraía crianças para um outro mundo em que tudo era aparentemente perfeito, mas depois se revelava como um ser maligno que se alimentava de almas de criancinhas. Vai ter que ficar comigo pra sempre. Inclusive, é super comum encontrar adultos de hoje em dia que, quando pequenos, tinham muito medo desse filme. Eu, particularmente, tinha um pouquinho, mas é assim, gente, um dos meus filmes preferidos da vida. Eu sou completamente apaixonada por Coraline. Eu confesso pra vocês que, apesar de gostar muito do filme, eu desconhecia totalmente a existência do livro até 2020, quando eu tava, né, como sempre, dando aquela espiadinha lá no site da Amazon, e eu me deparei com essa belezura aqui, gente. E aí, não teve jeito, foi amor à primeira vista. Existe um ditado, né, que vocês já devem conhecer, que a gente não deve julgar um livro pela capa. Mas esse livro aqui, gente, eu confesso pra vocês que eu comprei ele literalmente por conta da capa. Assim, belíssimo, gente, não tem pra ninguém. É de longe um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha estante. Então depois eu mostro pra vocês um pouco mais do livro por dentro. E agora vamos pra resenha. Então, pra você aí que não conhece a história, o que eu acho humanamente impossível, porque, sério, quem não conhece Coraline? Coraline é uma criança que se muda juntamente com seus pais para uma nova casa. Uma casa, assim, super antiga e uma vizinhança completamente maluca. Vejo um pedaço de mau caminho em seu futuro. O quê? Sério, gente, os vizinhos dela são, tipo, um mais doido que o outro. Das Vidania, Caroline. E uma das principais características dessa personagem é que ela é muito aventureira. Ela gosta muito de explorar, de encontrar novas coisas, descobrir novos lugares, enfim. Então ela passa a primeira semana explorando o jardim e o terreno lá ao redor da casa em busca de coisas novas. E numa dessas andanças lá dela pela casa, ela acaba descobrindo uma porta, só que não era qualquer porta. Essa porta, ela abria para uma parede de tijolos. Ela começa a achar aquilo bem estranho, né? Como assim uma porta que se abre para uma parede de tijolos? Isso não fazia o menor sentido. E muito destemida, né, muito aventureira como ela era, alguns dias depois, então, ela decide abrir de novo essa porta. E aí, para sua surpresa, eis que os tijolos, né, a parede de tijolos que tinha lá, havia simplesmente desaparecido. E em vez disso, agora aquela porta se abria para um corredor super escuro. Então, assim, galera, eu, no lugar de Coraline, medrosa do jeito que eu sou, nesse momento eu já pegava a minha família e já ia embora dessa casa. Mas, como vocês já devem imaginar, afinal de contas, esse livro é um terror, né, para crianças, a Coraline, ela entra nesse corredor escuro. Meu Deus. De longe, assim, é a decisão mais sensata a se fazer, né? Você tá ali de frente para um corredor escuro, que antes era uma parede de tijolos e, assim, simplesmente desaparece do nada. Você vai fazer o quê? Você vai ignorar? Não, você vai entrar lá. Não se importa, né, se tiver algum bicho ou criaturas malignas. Mas assim, pessoal, em defesa, né, da Coraline, ela entrou nesse corredor porque ela achava que ele dava acesso ao apartamento ao lado. Mas ao invés disso, ela encontrou um lugar um tanto quanto familiar ao chegar, né, do outro lado do corredor, que era basicamente a sua casa. E aí, aos poucos, ela começa a perceber que aquele lugar, na verdade, não é tão bacana assim. Os pais dela agora tinham botões costurados nos olhos, então ela começa a achar aquilo bem estranho. Afinal de contas, é muito estranho. E como se não bastasse esse lance dos botões,
esses novos pais eram completamente diferentes dos pais que ela tinha. Era tipo assim, o extremo oposto. Eles faziam todas as suas vontades, eles enchiam ela de presentes, cozinhavam super bem, eram super atenciosos, e aí ela começa, né, a gostar muito disso. Então, apesar de achar aquilo tudo muito estranho, ela até que estava curtindo aquele lugar, até a mãe dela tentar convencê-la a permanecer para sempre lá naquele outro mundo. Mas para isso, ela precisaria costurar botões nos seus olhos, assim como todas as outras pessoas daquela dimensão. Super legal, né? Bem legal. Legal? Bem louco. Apesar de eu ter achado o filme super fiel ao livro, eu preciso dizer que sim, existem muitas diferenças. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se você já assistiu o filme, você deve se lembrar do personagem do Wyborn, que é aquele garoto que sempre ajuda a Coraline. No livro, ele simplesmente não existe. O livro também é bem mais aterrorizante do que o filme. Então, se você aí que tinha medo, né, do filme quando era criança, se você tivesse lido o livro, talvez você sentiria um pouco mais de medo. Quer ver só? Vou ler pra vocês aqui um trechinho. Sob a luz fraca, demorou muitos segundos para reconhecer a coisa, pálida e inchada como uma larva, os braços e pés finos como uma vara. Seu rosto não tinha feição e se inflou como massa fermentada de pão. A coisa tinha 2 grandes botões negros no lugar dos olhos. Coraline fez um barulho, um ruído de repugnância e horror. Como se estivesse acordada ao ouvi-la, a coisa se sentou. Coraline ficou paralisada. A criatura virou a cabeça até que seus olhos negros abotoados se voltaram para Coraline. Uma boca se abriu no rosto sem boca. As fibras de uma substância pálida se colavam aos lábios. E uma voz que nem de longe lembrava vagamente a voz de seu pai, sussurrou. Coraline. Bom, disse Coraline para a coisa que um dia fora seu outro pai. Pelo menos você não pulou em mim. Eu acho que só por essa parte aqui que eu li, dá pra vocês terem uma noção do porquê que esse trecho não entrou no filme, né? Que é um filme pra crianças. E seria bem aterrorizante. Bem traumatizante. Outra parte também do livro que eu achei bem diferente do filme é aquela parte com as crianças fantasma, né? Que vocês provavelmente devem se lembrar que a Bela Dama, né, que é a outra mãe, tinha roubado a alma dessas crianças. No livro, a história dessas crianças ela é muito mais rica em detalhes do que no filme. E para finalizar, uma outra diferença que eu notei no livro é com relação à garra, né? A mão da Bela Dama. Que no livro ela passa dias, mesmo depois da Coraline ter conseguido fugir, né, lá da outra dimensão, ela passa dias perseguindo a Coraline no mundo real. Então no final ela consegue armar uma emboscada, ela finge um piquenique com suas bonecas e consegue fazer com que a mão caia exatamente dentro daquele poço, derrotando assim, de uma vez por todas, a Bela Dama. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de pertinho esse livro para vocês verem como que ele é por dentro. Essa é uma nova edição ilustrada e capa dura do ano de 2020 da editora Intrínseca. Esse livro contém 223 páginas divididas em 13 breves capítulos. O acabamento desse livro, como vocês estão vendo aí, é simplesmente perfeito, capaz de encher os olhos de todo e qualquer fã de Coraline, ou mesmo de quem ainda nem conhece a obra. Então, assim, eu achei uma leitura super bacana. Mesmo que você já tenha assistido o filme, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. É uma leitura muito rápida, super fluida, e eu tenho certeza que você consegue ler esse livro aqui em um dia. Se você demorar um pouco, assim como eu, talvez você leia em 2, 3 dias, mas assim, dá pra você ler tranquilamente em um dia, gente. Como eu mostrei pra vocês, ele tem várias gravuras, então é muito, muito lindo. Bom, fico feliz que finalmente acabou. Então essa foi a resenha de hoje, né? Coraline, do Neil Gaiman. E é isso, obrigada a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é um inscrito. E até semana que vem. Tchau!